TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Secretaria de Segurança Pública investe nas redes sociais para receber denúncias online. Ceará está na 6ª colocação entre os estados onde há carteira de trabalho abandonada pelos seus titulares. Ministério Público do Estado do Ceará realiza primeiro seminário estadual de direitos humanos da população em situação de rua. E a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. A Secretaria de Segurança Pública investe nas redes sociais para ficar mais perto de cidadãos e cidadãs. O objetivo é receber denúncias online. Há 2 anos, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará disponibiliza perfis nas redes sociais. O recurso serve para divulgar as ações da polícia e aproxima o órgão da população. O objetivo é sempre aproximar mais a comunidade da instituição. E a gente viu que era uma ferramenta que nós não estávamos utilizando. E hoje faz parte do cotidiano das pessoas as redes sociais. A estratégia digital coloca o Ceará em 10º lugar entre os estados brasileiros com mais seguidores. Cerca de 20 mil somente na página do Facebook. Nós temos 2 policiais militares que são jornalistas, e um é mais voltado para essa web design, então ele cuida pessoalmente dessa nossa página, tanto do Facebook quanto do Instagram. O canal disponível para os internautas cearenses agradou a população da capital. Facilita porque a internet é um veículo de comunicação muito forte, né? Acredito que sim, né? Que a gente, hoje em dia, com essa informatização na internet, facilita bastante coisa. Eu mesmo uso muito. Um site, um aplicativo para denúncias são coisas muito bem-vindas que podem ajudar, sim. O Ceará está na 6ª colocação entre os estados onde há carteiras de trabalho abandonadas pelos seus titulares. O problema encarece ainda mais a expedição do documento. Acompanhe. No Brasil, são mais de 5 milhões de carteiras de trabalho que estão à espera de seus interessados. No Ceará, são 327 mil documentos. E aqui em Fortaleza, são mais de 1.000 carteiras encalhadas. O superintendente regional do trabalho no estado cita a principal causa da não retirada do documento. A grande maioria se refere a carteiras emitidas antes de 2012, 2013. À época, o trabalhador não recebia carteira de trabalho no momento da visita dele ao Ministério do Trabalho. Né? A partir desse ano e atualmente, o trabalhador já recebe a carteira de trabalho com 30 minutos após o atendimento. Outro motivo é que todas as carteiras que são retiradas em Cines que já foram fechados acabam vindo parar aqui, na sede do Ministério do Trabalho. Recentemente, 3 equipamentos fecharam aqui no estado. Um na Messejana, outro na Barra do Ceará e outro na região metropolitana de Fortaleza, em Caucaia. Com certeza, se você, trabalhador, solicitou a carteira de trabalho em um desses locais, ela estará aqui na sede da Rua 24 de Maio. Para retirar a carteira, basta apresentar um documento original com foto. A confecção das carteiras custa caro aos cofres públicos. E além do prejuízo financeiro, trabalhadores perdem direitos não utilizando o documento. É através desse documento que o trabalhador ele vai ter a formalização do seu vínculo empregatício. E com a formalização desse vínculo empregatício é que ele vai ter direitos e reconhecidos, né? Contribuição social recolhida, não é? Os direitos e deveres dos trabalhadores e, inclusive, também repercussão na Previdência. O Conselho de Segurança Pública do Estado do Ceará é órgão com funções consultivas e fiscalizadoras da política de segurança pública do Estado. E para falar sobre o papel do Conselho, dentre outros temas, nós conversamos agora com o advogado criminal e presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Ceará, o advogado Leandro Vasques. Leandro, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. O privilégio é meu, Evelto. Sempre uma honra voltar aqui a esse tablado de grandes discussões. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui quais são os grandes desafios da segurança pública no Estado do Ceará atualmente. Olha, Evelto, já de algum tempo, né, a segurança pública tem sido uma pauta permanente
né, não só do nosso estado como dos demais, diante dessa epidemia da violência urbana que tem açoitado aí as capitais, as metrópoles e também o interior do país. Hoje, na minha leitura, o principal desafio da segurança pública, especialmente no estado do Ceará, é a modulação e a equalização do número de efetivo, ou seja, do número de policiais civis, do número de policiais militares, bem como o resgate da autoestima, o permanente resgate da autoestima destes. Efetivamente, o secretário, o atual secretário, ele assumiu a missão, né, com um perfil operacional, né, ele fez nomeações, tanto no comando da Polícia Civil como da Polícia Militar, de perfis, né, de profissionais combatentes, além de virtuosos, mas muito operosos, tem desenvolvido a sua tática, a sua estratégia, mas nós percebemos que a grande carência estrutural que tem sido efetivamente o obstáculo do secretário. Além do número de efetivo, que é diminuto, né, nós percebemos algumas omissões sensíveis, né? E o Conselho Estadual de Segurança Pública, que poderia estar contribuindo, né, nesta política consultiva com o governo, infelizmente não tem sido bem aproveitado. Tanto é que nós temos algumas sugestões, algumas ideias importantes que poderiam, né, colaborar e muito com a Secretaria de Segurança Pública, como, por exemplo, com a ativação 24 horas do COIN, com a criação de delegacias especializadas de combate ao narcotráfico, ao crime organizado e homicídios no interior do estado. Há uma carência estrutural nesse aspecto, principalmente se você pudesse montar uma sede no Cariri, na região norte, Sobral e no Sertão Central. Pra você ter uma ideia, se hoje houver um sequestro lá na região do Cariri, né, lá no Crato, em Juazeiro, por ali, em Barbalha, né, não há nenhuma estrutura razoável para se amparar, né, essa necessidade de investigação de um sequestro, por exemplo. Esse apoio terá que ser dado através de Fortaleza. De Fortaleza, né? Ou seja, existem alguns aspectos que nós poderíamos sim colaborar com a Secretaria de Segurança, mas o Conselho Estadual de Segurança Pública, repito, tem sido subaproveitado pelo governo do estado. Então, Leandro, o senhor falou na questão do efetivo aí das polícias. Recentemente, o governo do estado do Ceará realizou um concurso para convocar delegados, escrivães, inspetores, e realmente foram convocados. Vive fazendo também concursos para a Polícia Militar. E esse quadro permanece ainda insuficiente para atender a segurança pública do nosso estado? Sim, Evelto, infelizmente. É preciso reconhecer, sim, sem dúvida, o esforço, né, dedicado do governo do estado em tentar equalizar essa carência estrutural do ponto de vista de efetivo, né? Mas também é indisfarçável, é inegável, e é de uma clareza meridiana e solar, de que o efetivo da Polícia Militar, por exemplo, ele é bem aquém do ideal. A ONU aponta dados, né, como sendo necessário um policial ostensivo, ou seja, um policial militar, para cada 250 mil habitantes aproximadamente. Isso quer dizer que o estado do Ceará careceria, né, de cerca de 40 mil policiais militares. E para o espanto do telespectador, nós não temos sequer 17 mil. Né? Então, se você considerar os 17 mil policiais militares que hoje nós possuímos no estado do Ceará, se você considerar que quase 2 mil, né, estão em licença de tratamento de saúde, se você considerar que quase 1.000 estão destinados aos outros poderes, legislativo, executivo, judiciário, estão cedidos, se você considerar que sempre 10%, esse é um número flutuante, mas sempre 10% da tropa está gozando de legítimas e merecidas férias, então se você for colocar na ponta do lápis, efetivamente nós não temos 8 mil policiais militares hoje nas ruas, quando nós necessitaríamos de 40 mil. Então, realmente, é muito desafiador o número tá muito que qualquer secretário de Estado de Segurança Pública que seja, que assuma o Estado do Ceará, consiga equalizar esse drama que realmente nós vivenciamos. Por isso é que a violência, ela assume realmente esses contornos apocalípticos no nosso Estado, porque há uma carência muito grande do efetivo. Vocês falam na Polícia Civil, que é a polícia investigativa, que é quem vai buscar desvendar a autoria e a materialidade do crime, que hoje nós não temos 6 mil policiais. É a denominada Polícia Judiciária. Civis. Exato, a Polícia Judiciária nossa também é bem aquém, né, em número. Mas nós reconhecemos o esforço desse governo e do anterior em tentar equalizar isso. Mas apesar desse esforço hercúleo, é preciso reconhecer que nós temos, portanto, um efetivo muito menor do que o ideal para enfrentar essa realidade que açoita o nosso Estado. O senhor citou aí o atual secretário de Segurança Pública do Estado, o delegado, né, de carreira, delegado da Polícia Federal, salvo engano, né, André Costa.
ele assumiu demonstrando bastante garra, bastante determinação e ânimo, né? Qual a percepção que o senhor tem desse trabalho desenvolvido pelo secretário? Olha, o secretário André Costa, ele tem um perfil, de fato, um perfil bem operacional, né? Ele já foi escrivão de polícia, da Polícia Civil do Estado do Ceará, e o que é animador, né, nessa silhueta dele é que, pelo menos, ele conhece o Estado, né? Ele é cearense, né? Eu acho que o Estado do Ceará, o Estado do Ceará tem um histórico, né, muito convencional de importar soluções de outros estados. Então, era muito comum o período em que nós tivemos aqui generais do Exército, né, muitos delegados da Polícia Federal de outros estados, do Rio Grande do Sul, enfim. Me permita lhe cortar. Me parece, inclusive, que o delegado André Costa, o nosso secretário de Segurança Pública, ele tem um perfil diferente dos outros. Ele não é aquele homem de gabinete. Inclusive, ele acompanha algumas operações, ele vai para as ruas. Verdade, verdade. Inclusive, ele é, de fato, diferenciado do ponto de vista de estratégia, né? Ele se mescla com a tropa, ele tem tido uma identidade muito grande, né, com os efetivos da Polícia Civil e Militar, e ele realmente não é um homem de gabinete, né? Mas ele carece, portanto, das estruturas ideais, né? Mas nós reconhecemos a dedicação do secretário, apesar da estrutura não ser, obviamente, a que ele próprio desejaria que fosse, né? Vamos falar um pouco agora sobre o Conselho de Segurança Pública do Estado do Ceará. Existe uma previsão constitucional de que esse conselho tem autonomia tanto administrativa quanto financeira, não é verdade? Eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o advogado criminal e presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Ceará, doutor Leandro Vasques. Doutor Leandro, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a autonomia administrativa e financeira do Conselho de Segurança Pública. Existe uma previsão constitucional, não é verdade? Exato, Evelde. A Constituição, a maioria dos telespectadores sabe que a Constituição Federal, né, da República Federativa do Brasil, ela é de 88. Certo. Mas os estados, né, eles promulgaram as suas constituições estaduais, portanto, no ano seguinte, 89. E a nossa Constituição do Estado do Ceará, de 89, no seu artigo 180, ela tem a previsão do Conselho Estadual de Segurança Pública, assim como também na topografia da própria Constituição prevê o Conselho Estadual de Educação, por exemplo, e etc. Nessa configuração do artigo 180, né, no seu parágrafo 2º, há a previsão de que o Conselho Estadual de Segurança Pública ele terá, né, autonomia administrativa e financeira, né? Após a promulgação da Constituição, efetivamente houve um vácuo de tempo, houve um fosso, onde nada foi executado, mas em 93 surge a Lei 12.120 aqui do Estado do Ceará, onde desenha, né, e prevê a moldura do Conselho de Segurança Pública, prevendo a sua configuração, os seus integrantes, né, que são 18 integrantes, um representante da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, representante da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de Fortaleza e etc. Né? Inclusive, eu estou aguardando que o presidente Salmito, né, indique o representante da Câmara Municipal para atuar no Conselho Estadual. Esse ofício eu remeti já há algum tempo aqui para a Câmara Municipal. Bem, esses integrantes do Conselho Estadual de Segurança Pública, portanto, eles atuam uma função honorífica, não remunerada. Eles se reúnem, né, com certa frequência, né, quinzenalmente, e debatem sugestões para a segurança pública do Estado, além de, obviamente, analisarem aspectos fiscalizadores, né, dentro dessa mesma temática. Esses integrantes, portanto, eles estão à disposição, estão sentinelas e ao governo do Estado, e o Conselho ele é um órgão vinculado diretamente ao gabinete do governador. E eu que assumi a presidência desde outubro, o que eu tenho buscando com muita diplomacia é tentar convencer o governo em efetivar a redação da Constituição Estadual e a redação da Lei 12.120, que criou o Conselho, destinando a ele uma dotação
orçamentária, né, que lhe prevê, que lhe facilite uma autonomia administrativa e financeira para melhor executar as suas missões, inclusive buscando uma sede própria para o Conselho Estadual. Ótimo. É isso que nós temos buscado desde que nós tomamos posse e, inclusive, teremos uma reunião essa semana, o Conselho Estadual, para deliberar acerca dessa temática. E quais são as ideias, quais são as sugestões que o Conselho tem debatido para melhorar a segurança pública no âmbito do nosso Estado? Olha, além de nós nos preocuparmos consideravelmente com o aspecto do efetivo, que eu já citei aqui no bloco anterior, nós temos pensamentos relacionados a uma melhor organização, né, mesmo se considerando o atual efetivo. Né? Então, nós, como eu já frisei, nós consideramos absolutamente inadiável para impedir que o crime organizado possa se espraiar com musculatura para o interior do Estado. Nós achamos inadiável que, de fato, sejam organizados núcleos de polícia civil, delegacias especializadas de homicídios, de combate ao narcotráfico e de, principalmente, combate ao crime organizado, a DRACO, no interior do Estado, especialmente uma no Cariri, uma na região norte de Sobral, outra na região central, ou Quixadá, ou Iguatu. Enquanto nós não nos preocuparmos em dotar o interior dessas estruturas, nós estaremos timidamente atuando e permitindo que o crime organizado se de fato organize no interior. Ele já está fortemente enraizado aqui na capital, principalmente nas unidades prisionais, que é outro drama, né, que açoita o país e o Estado. Outra pergunta que eu ia lhe fazer, como é que está essa questão prisional e qual tem sido a preocupação do Conselho? Bem, preocupação é permanente do Conselho Estadual de Segurança Pública. Nós reconhecemos o perfil humanizador que tem sido adotado à Secretaria de Justiça nas últimas gestões, mas nós precisamos reconhecer que também há um desafio quase intransponível do ponto de vista físico, né, para a atual secretária, a professora Socorro França. Apesar de toda a dedicação e abnegação da professora Socorro França, nós sabemos da dificuldade que é você gerenciar uma secretaria onde há um déficit, ou seja, uma carência de 8 mil vagas no sistema do Estado do Ceará, que tem cerca de 23 mil presos. Então, nós temos aí uma carência de 8 mil vagas, o que dificulta qualquer política racional, né, que venha a ser desenvolvida, como, por exemplo, de buscar o enfrentamento do ócio, ou ocupar a mente do indivíduo preso, enfim. Investir na ressocialização. Investir numa recuperação, tudo isso fica comprometido na medida em que realmente você não tem uma estrutura que comporte, que agasalhe, que dê assistência, né, a esse represamento humano que nós temos no Estado do Ceará, que não é tão diferente de outros estados, né? Doutor Leandro, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bem, eu que agradeço, Evelto, em nome do Conselho de Segurança Pública, parabenizo o programa, que é um celeiro de grandes e qualificados debates plurais para a sociedade, e o Conselho aguarda, portanto, que dentro em breve possamos retornar aqui para comunicar que finalmente o governo do Estado destinou a autonomia financeira e administrativa ao nosso colegiado. Muito obrigado. Ivelise Maia. O Ministério Público do Ceará realizou o primeiro seminário estadual de direitos humanos da população em situação de rua. É a busca de garantir os direitos constitucionais deste perfil de pessoas. O seminário foi organizado pelo Ministério Público do Estado por meio da Promotoria de Justiça de Conflitos Fundiários. A ideia é discutir ações de melhoramento das condições de vida da população em situação de rua e os catadores de materiais recicláveis. A gente procura aqui promover o diálogo entre as secretarias para implementar políticas públicas que efetivem os direitos voltados para essa população em situação de rua, né? A gente percebe que é uma população totalmente desassistida, né, em termos de direitos que são albergados pela nossa Constituição. Então, direitos como moradia, educação, saúde, lazer, cultura. O encontro reuniu representantes do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, da Defensoria Pública e entidades assistenciais aos moradores de rua. O objetivo é promover uma maior interação entre os órgãos para qualificar as ações sociais no nosso estado. O que a gente traz de novo é um projeto chamado Novos Caminhos, que ele é desenvolvido em parceria com a Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, que é a CP Drogas, e a SENAD, que é a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Esse projeto, ele propõe convivência social, qualificação profissional,
um auxílio moradia e um auxílio de vivências práticas, que é como se fosse um estágio remunerado, né, para as pessoas que estão participando desse projeto. Alex é morador de rua e um exemplo de que é possível transformar a vida para bem melhor. Eu vinha vender verdura no centro, vender sacola, aí fui fazendo outras atividades, que era carregando compra das pessoas que vinham fazer compra no centro. A gente chegava, pedia para ajudar, eles ajudavam e ali davam um trocado, e ali eu ganhava o meu dinheiro durante o dia e levava para casa para ajudar a família. Os órgãos de controle têm responsabilizado advogados em razão de pareceres emitidos em processos licitatórios e convênios firmados pelo poder público. E para falar sobre essas condenações advindas dos tribunais, nós recebemos agora em nosso estúdio o conselheiro da OAB Ceará, o advogado Andrei Aguiar. Então, Andrei, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. É sempre um prazer renovado retornar a esse programa de uma audiência qualificada, Feld. Doutor Andrei, como é que o senhor avalia essas condenações que estão partindo aí por parte dos tribunais a advogados que emitiram pareceres em processos licitatórios ou convênios firmados pelo poder público? Na verdade, Hervelt, os órgãos de controle, de um modo geral, têm buscado responsabilizar advogados por parecer emitidos em licitações ou em convênios, o que, no nosso entender, vai de encontro à independência técnica, que é prerrogativa do advogado, incluída no Estatuto da Advocacia, e que visa a proteção realmente da função social que a advocacia exerce. O parecer, na verdade, é uma peça meramente opinativa, não é verdade? Isso. O parecer, ele não é uma peça que vai vincular o gestor à tomada de decisão. Ele simplesmente vai subsidiar, vai fomentar, vai ajudar o gestor a tomar a decisão naquele caso concreto. E note, o advogado que emitir um parecer em um processo licitatório, depois ser responsabilizado, porque na execução da obra, por exemplo, não foram utilizados os quantitativos que estavam especificados no contrato, é algo que foge à razoabilidade, tá certo? O advogado, ele faz um parecer baseado em entendimentos jurídicos para o momento que é prévio à execução da obra. Então, jamais ele poderia ser responsabilizado, uma vez que não é ele que fiscaliza a execução da obra, e sim engenheiros, técnicos do poder público. Isso é um absurdo, porque o tribunal, de certa forma, estaria exigindo que o advogado que emitiu o parecer fizesse o acompanhamento da execução da obra, agindo como um fiscalizador, não é verdade? Exatamente, e até mesmo porque o advogado, ele não detém a expertise para fiscalização de obras de engenharia, por exemplo, ou de qualquer outro serviço. O fiscal, todo o poder público, ele tem um fiscal específico para acompanhamento do contrato. Então, você punir aquele advogado que emitiu um parecer em uma etapa estritamente jurídica por questões fáticas ocorridas a posteriores, é algo que, como eu disse, foge à razoabilidade. Doutor Andrei, qual é o posicionamento dos tribunais superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito a parecer emitido por advogados? Bom, primeiramente a gente parte do pressuposto de que a nossa Constituição Federal, no artigo 133, dispôs que o advogado ele é essencial à administração da justiça. Partindo disso, o Estatuto da OAB, em consonância com a Constituição Federal, determinou uma série de prerrogativas para que o advogado ele possa exercer a sua função social a contento, sem estar submetido a pressões ou a interesses diversos. Então, sob esse prisma, o Supremo Tribunal Federal tem colocado em reiteradas decisões que o advogado ele somente pode ser punido por parecer quando houver notada má-fé, ele fez aquilo buscando um fim específico, que seria lesar o Estado, lesar o poder público, ou em caso de erro crasso. Então, um parecer que esteja bem fundamentado, que busque mostrar qual é a jurisprudência dominante no país e que leve a uma opinião diversa da que o gestor está pensando ou diversa da que os órgãos de controle pensam naquele momento, não pode jamais ser suficiente para punir o advogado, sob pena da gente contrariar o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que essas condenações, de alguma forma, elas estão
desestimulando a atuação de advogados em processos administrativos? Sem dúvida. Na verdade, a gente tem um problema que é até um tanto quanto maior. Desestimula os advogados a quererem trabalhar no poder público, claro, a quererem assumir procuradorias gerais de municípios. Está se criando um verdadeiro temor na advocacia de exercer funções públicas, porque a sua opinião pode ser divergente, um parecer pode ser divergente da opinião do órgão de controle que irá lhe fiscalizar. E por conta disso você vai correr o risco de ser responsabilizado. Então, os grandes advogados, as mentes pensantes do nosso Estado e do nosso país, de uma forma geral, já estão buscando não entrar em contato ou não exercer atividade pública sob pena de ter um transtorno futuro, de ter que responder a um processo ou ter que buscar se defender por conta de uma opinião jurídica emitida em um processo administrativo. Doutor Andrei, o projeto de abuso de autoridade que está tramitando no Congresso Nacional, inicialmente ele tinha a previsão da criação do crime de hermenêutica. O que, na verdade, significava esse crime de hermenêutica? Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse ponto, logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o conselheiro estadual da OAB Ceará, doutor Andrei Aguiar. Doutor Andrei, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o projeto de abuso de autoridade que está tramitando no Congresso Nacional. Esse projeto, inicialmente, ele tinha a previsão de trazer um novo tipo penal, o crime de hermenêutica, né? O que significa isso? O crime de hermenêutica que estava previsto no projeto inicial da criação da lei do abuso de autoridade, ele previa a punição do controlador, dos gestores ou do servidor público, juiz, promotor, procurador de justiça, etc., por divergência de interpretação de jurisprudência. Por exemplo, um juiz se condenasse alguém em primeira instância sob uma fundamentação e posteriormente esse crime fosse absolvido ou o entendimento do tribunal fosse diferente, ele em tese poderia ser punido por abuso de autoridade, ou seja, por ter condenado injustamente alguém. Então, na verdade, a gente viu um clamor muito forte do Ministério Público, da magistratura, dos órgãos de controle de um modo geral, dentro do Congresso, mobilizando a sociedade também para que fosse retirado esse tipo penal do projeto de abuso de autoridade. E o que a gente vê, na verdade, é importante a gente traçar esse paralelo. Você vê por outra via os advogados sendo punidos justamente por hermenêutica, por diferença de entendimento. Está lá o parecer fundamentado, tá certo, juridicamente. Então, não estou aqui tratando, obviamente, dos casos de má-fé ou de erro crasso, mas de um parecer que está fundamentado a contento e que, por divergência de interpretação do direito, os órgãos de controle estão buscando responsabilizar esse advogado. Por via reversa, a mesma coisa pela qual a gente lutou no Congresso Nacional para retirar o crime de hermenêutica do projeto de abuso de autoridade. Agora a advocacia está sendo punido na mesma moeda. Doutor Andrei, esse crime de hermenêutica, antes previsto, né, ele, de certa forma, no que diz respeito à atuação do magistrado, ele iria acabar tolhendo a atividade do magistrado, principalmente malferindo aquele princípio do livre convencimento motivado, não é verdade? Sim, sim. O magistrado ele já teria um receio em proferir uma condenação porque ele iria imaginar que possivelmente ele poderia responder a um processo sendo enquadrado como abuso de autoridade, a condenação dele. Então, fere a independência do magistrado, fere a independência dos órgãos de controle, assim como
o advogado também teria a sua prerrogativa violada e a sua independência técnica violada ao não poder emitir um parecer com a sua opinião jurídica sobre o caso. Doutor Andrei, quando nós falávamos sobre as condenações advindas dos tribunais em relação aos pareceres emitidos pelos advogados, o senhor falou que isso estava desestimulando os advogados, não só os advogados, mas também os procuradores, né, no âmbito dos municípios. Então, os tribunais, ou melhor dizendo, os órgãos de controle, eles têm tratado da mesma forma tanto os advogados quanto a pessoa física dos procuradores. Sim, sim. Na verdade, Evelt, há um verdadeiro temor nas procuradorias, enfim, em todos aqueles que exercem a função jurídica no setor público, notadamente advogados e procuradores, em assinar pareceres, porque isso pode trazer um transtorno que não era para ser, para a sua vida por muito tempo, ter que responder a um processo, se justificar, por mais que ao final venha a ser absolvido, mas é um transtorno e isso tolhe a sua atividade, que é uma função social estabelecida na Constituição. Doutor Andrei, o senhor na condição de conselheiro da OAB Seccional Ceará, como a OAB, como a entidade, tem acompanhado essa problemática, ela tem buscado os órgãos de controle, tem buscado sensibilizar sobre a importância de que realmente não seja tratado dessa forma, de que não sejam condenados advogados por terem emitido parecer? Sim, nós buscamos conversar com os tribunais de contas aqui do nosso estado, tanto o Tribunal de Contas do Estado quanto do município, para tratar da temática, tentando conscientizá-los, para que entendam de uma forma clara que a função do advogado ela deve ser exercida com independência, como a do magistrado, como a do Ministério Público, como a dos conselheiros dos tribunais de contas. Todos têm que exercer a sua atividade com a independência estabelecida na nossa Constituição. Nós temos sempre que ter em mente isso. A Constituição estabeleceu que a função da advocacia ela é uma função relevante para a sociedade e que ele é indispensável para a administração de todo o sistema de justiça, não só do judiciário, mas o sistema de justiça como um todo, incluindo os órgãos de controle, incluindo toda a sua atuação. Você pensar de forma diferente é desproteger a própria sociedade, uma vez que o advogado, em sendo pressionado, em podendo sofrer pressões e ter que cedê-la, pode gerar um prejuízo para a própria sociedade. Verdade. Ela está, inclusive, reconhecida na Constituição Federal como função essencial à justiça. Exatamente. Doutor Andrei, infelizmente o tempo voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez, Evelt, a oportunidade de estar aqui debatendo temas importantes como este e me coloco à disposição de todos os advogados, de toda a sociedade, na Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, para bem dispor sobre o tema e assessorá-los no que for possível, desde que tenham conhecimento de algum desses fatos, e iremos trabalhar diuturnamente para que as prerrogativas do advogado sejam respeitadas e para que a sociedade tenha o melhor serviço prestado pela advocacia. Obrigado. Ivelise Maia. A Secretaria de Segurança Pública e a Agência de Fiscalização de Fortaleza se reuniram para assinar um termo de cooperação técnica sobre o combate à poluição sonora. O evento contou com a presença do secretário da Segurança Pública, André Costa, do superintendente da Agência de Fiscalização, Marcelo Pinheiro, e do comandante-geral da Polícia Militar, Ronaldo Mota Viana. O objetivo é estabelecer ações para o controle de ruídos excessivos. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Ministério Público do Espírito Santo, inscrições até 13 de junho. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inscrições até 25 de maio. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojurídico@gmail.com. Assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.